Bom, boa tarde, senhores deputados, que nos acompanham aqui na Assembleia Legislativa, também que nos acompanham pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa. Eu, havendo quórum regimental, dou por aberta a nossa reunião da Comissão Mista, que trata do acidente acontecido com a Casan aqui na cidade de Florianópolis. Abrindo as nossas reuniões, eu coloco em votação, discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Antes de passar a ordem do dia, eu consulto o senhor relator se confirma o relatório e o novo cronograma de trabalho apresentado a essa comissão para que o relatório seja lido, o relatório final seja lido no dia 5 de março de 2024, às 17h30, nessa comissão, nessa sessão aqui da Assembleia Legislativa. Consulto a Vossa Excelência se confirma a data. Senhor presidente, demais integrantes da comissão, a todos os que estão aqui, muito boa tarde. Nós teremos no dia 27 de fevereiro a apresentação do relatório preliminar e no dia 5 de março, espero, tudo correndo bem, a apresentação e indicação com votação do relatório final. Então, a discussão, eu sei que o relatório já foi aprovado, mas como nós estamos encerrando o ano legislativo, a próxima reunião será nesse sentido. Eu consulto os senhores integrantes se tem alguma objeção no calendário. Então, todos de acordo? Todos de acordo para a leitura preliminar do calendário do relatório dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro e o relatório final no dia 5 de março, uma semana depois. Ok, muito obrigado. Então, como última pauta do nosso cronograma de trabalho, agradeço a presença do presidente da Casan, o senhor Edson Moritz Martins, que gentilmente se colocou à disposição de voltar aqui nessa comissão para falar sobre os encaminhamentos que diz respeito à Casan, no que concerne o objeto dessa comissão especial. Então, agradeço imensamente a colaboração da Casan, já em tudo o que a Casan tem feito para solucionar o mais rápido possível os encaminhamentos que são dados aqui para a nossa comissão. Agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui conosco, que muito nos alegra, e de imediatamente passar a palavra ao relator para que possa conduzir os trabalhos. Consulto o senhor tem um encaminhamento de questionamento ou vamos passar a palavra direto para ele? Eu tenho um requerimento para apresentar. Ótimo. Então, com a palavra o deputado Marquito. Tá. O requerimento é o deputado que esse subscreve. É um requerimento resultado um pouco das nossas duas últimas oitivas aqui, vamos chamar assim. O deputado que esse subscreve requer que seja lido e votado na próxima reunião da Comissão Mista de Rompimento do Reservatório da Casan, R4, os seguintes requerimentos e encaminhamentos para o relatório final, bem como para oficiar desde já a Casan para que adote as providências cabíveis, considerando que o grande impacto do rompimento está sendo suportado pelos moradores, a ausência e a falta da publicidade de protocolo para o atendimento da comunidade atingida e ainda que não é mais possível tratar como caso isolado. Então, os pontos são que a Casan avalie a contratação de assessoria técnica independente para assistir aos atingidos pelo rompimento do reservatório, que a Casan mantenha a possibilidade de revisão das suas decisões em prol dos atingidos de acordo com os resultados apresentados pela assessoria técnica contratada, que a Casan realize a indenização na integralidade dos investimentos feitos em veículos com financiamento, que a Casan construa, desde logo e com a colaboração da associação, da sociedade civil e técnicos, planos de contingência, protocolos e procedimentos padrões para a situação de rompimento e que seja dado publicidade, e que a Casan efetue os pagamentos dos bens materiais e lucros cessantes na sua integralidade, que a Defensoria Pública seja também ouvida nesse processo na comissão mista e as pessoas, na pessoa da Defensora Pública, a doutora Michele do Carmo Lameson.
que tem aqui o e-mail dela, e a ouvidora geral do senhora Maria Aparecida Luca Calvila. Estes são os pontos colocados aqui para o relator e para a aprovação desse pedido. Eu me permite, deputado Marquito, eu gostaria que o senhor esclarecesse. O que o senhor deseja de verdade é que isso conste do relatório? Exatamente, que isso conste como pontos de encaminhamento do relatório e, por fim, a gente ainda coloca um ponto que é a necessidade de ouvir ou de ter uma escuta ou considerar a presença da Defensoria Pública nesse processo. Isso é síntese dos nossos debates, né? Claro, eu entendo que a gente pode receber e encaminhar para o relator para avaliação. Porque a partir da hora que nós imputamos à Casan essas responsabilidades, nós podemos ultrapassar uma competência que não é nossa, né? Mas isso é um julgamento que o relator vai poder fazer. Então, a gente pode recepcionar o requerimento de Vossa Excelência e não deferir, não dá para deferir, mas encaminhar para o relator para análise. Porque se a gente deferir isso, praticamente nós estamos condenando, nós estamos obrigando a Casan, estamos dando uma sanção para a Casan que não é nossa. A questão está circulando, né? Eu acho que o debate que nós temos um objeto definido, determinado para a comissão mista, né? Que era as causas, né? E as consequências do rompimento. Então, o objeto bem definido, ele está muito bem estudado e aprofundado sobre as causas. Inclusive, essas causas vão trazer, obviamente, eu tenho certeza que o relator tem ouvido isso, a necessidade de se criar protocolos, determinar procedimentos e assim por diante, para que fato como esse não ocorra, né? Nós não temos aqui uma possibilidade de investigar o processo e de responsabilizar diretamente, mas a gente tem como, na comissão mista, o relatório propor a partir de todo o estudo feito. O que vem acontecendo nessa comissão é que a gente também está observando as consequências e os resultados desse fato determinado, do rompimento, né? E eu estou trazendo um requerimento aqui para auxiliar também nas orientações, especialmente sobre as consequências na vida e na comunidade atingida, certo? A gente foi caminhando com a comissão, avançou no processo de investigar e entender as causas e também entendeu que o rompimento trouxe consequências. E eu estou aqui sugerindo, eu tenho feito muito esse papel aqui, eu sei disso, esse papel de olhar sobre as consequências do rompimento. E eu sei que eu tenho sempre tentado avançar, mas também com qualidade. A nossa equipe tem dialogado com a equipe do relator, a gente tem feito isso também com propriedade, assim, não trazendo isso como um fato apenas para fazer divulgação, e não por isso, mas pela responsabilidade nossa mesmo. Então, esse requerimento está trazendo pontos também já de orientação para a gente verificar em relação ao relatório final do relator e especialmente esse ponto da importância da defensoria. Isso foi inclusive da oitiva retrasada que nós observamos, né? Deputado Marquito, eu sou testemunha do exercício de Vossa Excelência aqui, qualidade que Vossa Excelência trouxe para a nossa comissão, isso é inquestionável, né? Também acompanhei, o trabalho de Vossa Excelência é extremamente meritório. O que eu queria dizer para Vossa Excelência é o seguinte, que eu estou conversando com meus colegas aqui para a gente discutir isso. Não é uma decisão minha, mas a gente não pode recepcionar e deferir. O que a gente pode fazer é recepcionar e encaminhar para a análise do relator, porque nós vamos discutir essas coisas lá no pré-relatório. Se o relator entender que os pedidos do senhor são justos, ele vai apresentar no relatório dele. Se ele entender que ele não pode ultrapassar essa fase, que é a fase do reconhecimento da condenação, aí ele vai fazer as alegações dele. Então, a minha sugestão para Vossa Excelência é que a gente recepcione o requerimento, tão somente de encaminhamento para o relator para conhecimento, se Vossa Excelência estiver de acordo. É um requerimento encaminhando
como propostas para o relatório final. Ótimo. Então nós recepcionamos o requerimento para análise do relator. Isso. Tá certo? De acordo? De acordo, deputado Mota? Então, muito obrigado. Para deixar bem claro, né? Se me permite, eu tenho até a impressão de que algumas respostas a essas indagações poderão, inclusive, ser dadas nessa oitiva de hoje. Outras, talvez não. Como nós praticamente fechamos o cronograma para as duas últimas reuniões, uma para relatório preliminar e outra relatório final, talvez nós não conseguíssemos data para ouvir a defensoria. Mas nada impede que a gente encaminhe a defensoria alguns questionamentos que, porventura, falte. Exatamente. E podemos conversar e tratar sobre isso, inclusive com as próprias assessorias. Eu compreendo a intenção do deputado Marquito e estou à disposição para aproveitar. Se a gente deferir, aí depois a gente não pode analisar, né? Mas, enfim, está decidido, então, deferido o recebimento do requerimento e encaminhamento do relator para as providências que entender cabíveis. De acordo, deputado Marquito? Muito bem. Então, feito isso, vamos, então, conceder a palavra ao Edson Moritz Martins, nosso diretor-presidente da Casan, e eu consulto o relator se deseja fazer uso da palavra. Não, eu ia fazer um breve introito apenas para lembrar que nós estamos iniciando o 9º encontro desta comissão mista, formalizada pelo ato da presidência 129-DL de 5 de outubro de 2023. Estiveram presentes nas oitivas anteriores 9 convidados que prestaram muitos esclarecimentos e informações a esta casa, disponibilizaram diversos documentos que estão sendo estudados por nossa equipe e, invariavelmente, vão ajudar a embasar o relatório preliminar que apresentaremos no próximo dia 27 de fevereiro. O convite feito ao senhor Edson Moritz, presidente da Casan, que abriu, inclusive, a série de oitivas desta comissão, também vai encerrá-la. É por tal disponibilidade, agradecemos exatamente por estar sempre posto a prestar esclarecimentos. Esta é a reunião, um remanejamento da reunião do último dia 28 de novembro, quando recebemos representantes dos atingidos pelo rompimento e representantes do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, oportunidade em que diversos questionamentos direcionados à Casan foram realizados, alguns dos quais constam, inclusive, do requerimento do deputado Marquito, e a presença do senhor Moritz me parece fundamental para termos também um contraponto às questões levantadas, ou, quem sabe, até aquiescência a algumas das suas reivindicações. Nós sabemos que o presidente da Casan nos trouxe um relatório básico, acredito eu, trazendo grande parte do que a Casan hoje já tem de concreto. Acredito que o ideal seria que o presidente começasse com a sua fala e, posteriormente, o que não for respondido, nós puxaremos daqui do que havíamos preparado. Então, vamos, se o senhor estiver de acordo, nós vamos pedir ao presidente que ele nos explique a situação atual, os procedimentos que aconteceram, faça um pequeno relatório do que aconteceu de lá para cá, o que foi apurado, né? Exato. Pode ser assim? Exatamente. Então, o senhor tem a palavra para expor a comissão as informações que entender pertinentes. Bem no meio, embaixo. Aqui, né? Opa. Muito boa tarde, um prazer estar aqui de novo nessa comissão, fruto do trabalho investigatório, e que, em consonância com o que imaginamos também, de a partir desse fato, né, que todos nós já adjetivamos aqui, de que a gente possa, obviamente, além de tomar as providências que estamos buscando tomar, aprender com ele e aperfeiçoar e torcer e trabalhar para que coisas dessa natureza não possam acontecer mais. Cumprimentando então, o deputado Ivanato, o deputado Antílio, o deputado Mário Mota, o deputado Marquito, né? Eu tomei a liberdade, deputados, de trazer uma pequena apresentação, que eu chamei aqui de um balanço, mas já aproveitando que eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Mário Mota e trazer algumas informações, certo? E abro essa apresentação, se for possível colocar, não sei se as pessoas estão vendo, mas eu vou... Aqui, está aqui, né? Muito bem. O primeiro fato, né, que o deputado me perguntou é a perícia técnica que foi contratada pela Casan, né? A perícia técnica ela só foi possível, ela foi contratada, mas em razão da liberação do sinistro, ela só pôde trabalhar
a partir do dia 26 de outubro. Trata-se da empresa Ingracon, do Paraná, que tem toda uma qualificação que permitiu não só participar da licitação, quanto participar do próprio trabalho, né? E coincidentemente, ele fez uma apresentação, ele entregou um documento para a comissão que foi nomeada por mim na Casan, liderada por engenheiros, certo? Que eu já avisei aqui, comuniquei aos senhores deputados, uma comissão independente, que não tem nenhuma relação com o fato em si do reservatório R4 e que tem nos ajudado exatamente a fazer esse trabalho e as leituras técnicas. Eles receberam esse material no dia 8 e ontem, pela manhã, eles fizeram uma reunião online com o engenheiro Rafael, um trabalho bastante robusto, certo? E já me passaram essa informação de que fizeram, além de ter uma reunião ampla, fazendo uma série de perguntas e indagações para esclarecer o relatório, que foi entregue no dia 8, ficaram algumas dúvidas da própria comissão para que esclarecesse mais de perto esse trabalho, e eles têm o entendimento de que mais 10 dias no máximo, ainda que o prazo pudesse ser de 15 dias, de entregar o relatório final. Já posso adiantar, segundo o responsável pela comissão, trata-se de um trabalho bastante robusto, deputado Mário Mota, em que perpassa todo o trabalho, desde o processo do projeto, passando pelas etapas, responsabilidade da Casan e, consequentemente, também dos trabalhos da construtora, né? Então, naturalmente, que uma vez que a gente tenha esse relatório, já foi solicitado pelo próprio Ministério Público que nós entregássemos e faremos questão também de chegar às mãos desta comissão esse relatório para análise e provavelmente vai contribuir com os trabalhos da comissão e o relatório do relator a ser apresentado em fevereiro. E de minha parte, como presidente da empresa e pela diretoria colegiada e o próprio Conselho de Administração, é muito interessante que a gente desvende tudo aquilo que aconteceu, certo? E eu já vou mostrar no final as providências que nós estamos adotando, independentemente desse relatório. Nós estamos buscando também, ainda não conseguimos, o relatório da própria Polícia Científica, né? Porque nós gostaríamos até de que os nossos técnicos fizessem algum cruzamento para verificar se há alguma coisa adicional que vai estar ou não na própria Polícia Científica e verificar, certo, o nível de conclusão de uma e outra para determinados casos que interessem a nós da Casan em particular, né? E trouxe aqui, obviamente, para demonstrar os trabalhos que o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas estão fazendo também neste caso, o que vai aparentemente colocar luzes sobre esse episódio. A segunda questão, que é uma questão da preocupação já de longa data, isso eu pude já perceber na primeira vez que vim à Assembleia, e não nesta comissão, na comissão aqui de Economia, um deputado Mota, já num trabalho, certo, auspicioso que vinha realizando, que em aquele momento havia um determinado fato, certo, que é a ausência de um documento que se transformou de algo muito relevante, né, deputado? E, com base naquilo, né, eu tive a oportunidade não só de tomar conhecimento e de, por óbvio, né, as pessoas que estavam envolvidas, eu conversei individualmente com cada um, porque eu quis entender como é que foi o processo. Eu queria ouvir de cada um deles, os técnicos que estiveram aqui nessa comissão, certo? Todos esses que estiveram aqui, eu tive conversas com eles antes e depois, tanto no que respeita à participação aqui na comissão, quanto no próprio oitiva que tiveram no Tribunal no Ministério Público. E lá aparecia essa questão da ausência desse documento. O que é estranho, né? Vamos reconhecer, certo, que especificamente em determinado momento um documento, certo, desaparece, certo, e levanta, por óbvio, uma série de suspeitas, né? Obviamente que do ponto de vista administrativo eu pedi para adotar um conjunto de informações, a área competente, certo? Essa documentação era uma documentação de 2017, a maioria dela ainda física, né, com papel, quer dizer, não estava digitalizada, certo? E é uma preocupação que eu tenho a partir dessa lógica, mas não só por isso, né? Semana que vem estarei indo à CIASC, a CIASC tem um equipamento muito contemporâneo, que digitaliza absolutamente tudo com a maior perfeição possível, certo? Não? Porque a quantidade de documentos que a Casan tem, ainda em meio físico, é enorme, seja na parte contábil, seja na parte de projeto,
certo? Nós temos que transformar isso naquilo num acervo que seja durável, seja útil para a empresa. Fazendo esse paralelo, certo? Eu quero, então, entender de que as respostas que vieram é de que esse documento, de fato, não foi encontrado. Certo? Portanto, foi subtraído. O documento havia. Certo? E a pergunta que se faz é o que tem nesse documento que tem essa relevância em que alguém, obviamente, tenha subtraído. Porque ele era no momento que se verificou de que havia uma dúvida do ponto de vista da construtora, fez uma consulta, certo? E nós estamos estabelecendo, inclusive, uma conexão. O próprio engenheiro Hugo, que esteve aqui, verificou que tinha havido visitas do próprio do projeto, naqueles momentos ali. Então, havia uma visita do projeto, havia um documento e havia uma informação a ser levada para a construtora. E, repito, estranhamente, esse documento surgiu. A minha providência foi abrir uma sindicância através da Procuradoria. Nós temos uma comissão específica sobre isso. Uma comissão, obviamente, já feita por pessoas que vão ser aqui da Matriz, que tem tecnologia. Eles têm até a segunda-feira, dia 18, para entregar o documento, para ver se a gente descobre alguma coisa. Certo? Não. A gente supôs, eu tenho que dizer, né, quando isso pode ter desaparecido. Certo? Quando alguém se atentou para esse fato. Né? Provavelmente no dia 6 ou dia 7. Né? Então, mandei verificar, inclusive, as câmeras lá. Certo? Foi o momento exatamente que a equipe toda se mobilizou para poder atender. Certo? Nem estou adiantando nada, mas só para mostrar eventuais... O documento, aparentemente, era uma ata, né, que daria informações à construtora de uma dúvida que ela tinha, porque a obra estava parada, nesse sentido. Na verdade, é o diário de obra do mês de outubro. Isso, é o diário de obras. 2017. Quando eu falo diário de obras, porque dentro do diário de obras tem informações que se caracterizam inteiramente a partir do como primeiro uma ata. dia. Exatamente. Né? E o que é interessante registrar, e não há por que esconder isso, né? Ora, se eu tenho um documento que a construtora estava para receber, ela deve ter recebido esse documento, por óbvio. Por quê? Porque o pagamento foi feito e a construtora continuou fazendo a operação. Estava parada e voltou a funcionar. Então, é verdade que trata-se de um documento muito relevante para descobrir esse assunto. Então, não conseguimos, fizemos todas as investigações administrativas internas e cabe agora abrir uma sindicância, que é um processo um pouco mais difícil. Então, essas foram as providências que eu queria comunicar, essa informação. E também estou pessoalmente, a empresa como um todo, a diretoria, muito curioso para saber o que havia naquilo lá. Por óbvio, por dedução, né? Não vamos nos iludir aqui, devia ser alguma coisa bastante relevante. Nesse sentido, nós conseguimos o diário do mês de outubro completo, a partir de um arquivo Excel. Isso. Que só consta a parte da esquerda, que é a parte das indagações da construtora. Lado da Casan, completamente em branco. Eu não sei se vocês já têm esse arquivo Excel, mas se não tiverem... Não, nós temos o arquivo Excel, mas ele não é suficiente para prestar informação. Nós tentamos fechar com os e-mails trocados pelo engenheiro Hugo Roden com o projetista Paulo Wagner. E é o que nós estamos ainda fazendo para tentar ver se uma coisa responde à outra. A nossa sindicância também está buscando apurar no mesmo sentido. Então, nós estamos indo na mesma direção para buscar essa questão, né, nesse sentido. Então, essa informação que eu gostaria de trazer aos deputados, infelizmente eu não tenho essa conclusão e do mesmo modo que nós temos que, obviamente, buscar essa informação, eu informarei, por óbvio, a essa comissão. Bom, a segunda questão, e aqui eu vou entrar simplesmente numa comparação muito simples, né? Perdoe, Pois não. Só para entender o que está escrito aqui. O único arquivo encontrado foi um anexo ao e-mail datado de 20 de novembro, enviado pelo engenheiro da empreiteira, que se tratava do suposto diário de obras do mês de outubro. Isso. Apenas com anotações por parte da contratada, exatamente. Isso. O presidente da Casan ordenou a abertura de sindicância, muito bem, que está em andamento e o prazo é 18 de 12, que é segunda-feira. Perfeitamente. Tá? Muito obrigado. Então, isso. Eu tenho aqui a própria sindicância que está sendo feita, repito, sob a coordenação da Procuradoria-Geral, né, que ela nomeia, não é o presidente, ela nomeia, através do nosso órgão, que é o nosso procurador, que cuida dos PADs lá, nomearam 3 profissionais que não tem, obviamente, nada a ver com o próprio espaço de trabalho, onde foi o local que deveria estar arquivado toda a documentação, e tem essa ausência. Né? Bom, a outra questão que eu também trouxe aqui e não tenho aqui nenhuma pretensão de estabelecer
nenhuma comparação entre uma coisa e outra, né? Mas em algum momento, né, se compara sempre o episódio da Lagoa com o episódio de Monte Cristo, né? E eu tenho dificuldade eu busquei uma série de informações para entender, certo, o que teria acontecido na Lagoa, e eu tenho as informações hoje suficientes para entender o que aconteceu lá, certo? É uma questão bastante diferente do que aconteceu no Monte Cristo, certo? O destino é que afeta pessoas, certo, de maneira dramática, né, nesse caso. E até do ponto de vista da afetação das pessoas, a informação que se tem, obviamente, da Lagoa pela natureza, daquilo que foi, né, levado até as residências ou os comércios que tinham ali, e as dificuldades que surgiram, inclusive, das pessoas poderem retornar, ter um entendimento, né, mas mostrando que são eventos bastante diferentes. São tão diferentes, né, como eu já falei aqui em outra oportunidade, o próprio Tribunal de Contas, na consulta que a gente fez, na orientação que deu, estabeleceu, em regras gerais, de que não haveria, obviamente, uma consideração, mas até em homenagem ao Rodrigo do MAB, que trouxe essa questão para cá, né, entendendo de que, e ele trouxe um caso particular, que era o caso do edital, que foi a modelagem feita no caso da Lagoa. É importante dizer que também o próprio procurador que elaborou o edital da Lagoa é quem, no primeiro momento, usou o edital da Lagoa para criar, numa outra modalidade adaptada à realidade do Monte Cristo, as resoluções, inspiradas lá. Mas eu trouxe aqui só a guisa de informação dos senhores deputados, né, o quanto, no caso da Lagoa, as dificuldades que houve de processamento, de entendimento. A própria confecção do edital levou um tempo bastante longo para ser constituído. Só para mostrar esse fator aqui. Eu não estou querendo comparar uma coisa com a outra, há outros fatores. Certo? Não? E a razão pela qual o próprio auxílio emergencial foi dado na Lagoa, 30 dias depois, porque não havia uma regra de como ia fazer. E só para resumir, o tempo da Lagoa na elaboração, pela sua característica, pela sua complexidade, por isso que eu não tenho dificuldade de comparar uma coisa com a outra, certo? Não, ainda que em alguns pontos eles podem ser comparáveis, né? Na verdade, para que do início do processo ao final do processo, considerado terminado, foram 17 meses na Lagoa. As coisas consideraram-se resolvidas naquela população que foi atingida também de forma bastante dramática, certo? No caso nosso, né, e essa foi uma orientação dada pelo governador e seguida por mim fielmente, é que nós deveríamos buscar com a maior velocidade possível, dentro das regras estabelecidas por nós e também em consonância com a orientação que recebeu o Tribunal de Contas, da maior celeridade, certo, dentro das regras que foram estabelecidas nas modalidades, né? E nós conseguimos, certo, repito, com todos os eventuais problemas que a gente tem, aperfeiçoamento ou não, mas foram 2 meses em torno de 85 dias. Nós temos uma velocidade grande para poder, desta maneira, inclusive, buscar reparar com a maior brevidade possível, certo, essa tragédia que ocorreu. Nesse sentido, né, eu trago aqui também um relatório atualizado, né, do quanto, obviamente, a gente, então, obviamente, pôde oferecer a essa comunidade do Sapé, relativamente aos bens móveis, né, que no início nós começamos no dia 9, com 70%, como uma regra geral de 70%, tanto é que a gente pode verificar que em muitos casos 70% passou a ser 30%, na hora que se começou a comprovar, na hora que começou a se estudar o caso concreto nesse sentido, né? E nós, obviamente, então, tivemos esses atendimentos todos aqui que eu estou trazendo, atualizados para a própria comissão, né, que totalizaram já 9.706.673. Trouxe também algumas questões de atendimentos, e aí faço questão também de trazer aqui, certo ou não, dos quais, né, as indenizações dos bens móveis, dos 100% acordo. Foram 159 indenizados. De bens imóveis, 99% de acordo, 76 indenizados, aguardando documentação por parte do morador, nesse caso particular. Nos veículos, que foi, eu já revelei aqui, o mais complicado, em razão do estabelecimento, certo? Que foi estabelecido o limite da FIP, nesse sentido, tá certo? Não. Nós conseguimos 95% de acordo, 98 indenizados, 4 sem acordo que não querem acordar e ainda resta 1 em análise. O pronto pagamento, que é o equivalente ao auxílio moradia, foram 135 pedidos aprovados quitados. O pronto pagamento para veículos, que foi uma adição que a gente fez no acordo com a comunidade, 48 pedidos aprovados e quitados.
E nos lucros cessantes, foram 46 acordados, 1 sem acordo e 25 indeferidos, em razão de que não era cabível, não foi comprovado, que era típico nesse sentido. Então, eu faço questão de trazer essas informações atualizadas. Então, essa aqui eu acho que é o que eu chamei do fato, né, do passado, do presente, certo? E aí, obviamente, trago também ao conhecimento dessa comissão, né, as providências que nós adotamos já como consequência desse fato, dentro da organização da empresa. O que estou chamando aqui de ações administrativas, né, que é a revisão total, eu acho até em homenagem ao deputado Antídio, que da outra manifestação, de forma veemente, né, colocou, e acho que é consenso, né, das eventuais suspeitas do que pode ter acontecido, deputado. Né? E, obviamente, na medida em que esta comissão e o Ministério Público estão fazendo os seus exames a partir do fato para frente, né, cabe à gestão da Casan fazer um fato pretérito. Certo? Obviamente que essa questão toda de retroagir 2011, 2015, que foi do ato licitatório, certo? Não, eu não consigo chegar lá do ponto de vista da gestão. Mas daqui para frente, sim. Então, nós estamos adotando uma revisão total do manual de contratações, primeiro com informações mais detalhadas do fornecedor. As atuais não são suficientes, a prova concreta é o fato real. O segundo é a capacidade financeira do fornecedor, que não está contemplada. Quer dizer, é uma pessoa, um fornecedor que chega, boa parte, eu já tenho repetido aqui, depende do capital de giro da empresa. Mas como? Se acontece um fato sobre isso. A obrigatoriedade de deixar mais claro a questão, muito revelada aqui e perguntada pelo deputado Mário Mota, a questão do acompanhamento das garantias frágeis do caso concreto, certo? E, portanto, sem nenhuma utilização. Né? E é uma exigência qualificada do acervo técnico. Isso eu me bato sobre isso. Porque essas empresas, quando se habilitam, e no caso concreto foram 2 que se habilitaram, uma foi desclassificada porque não tinha um acervo técnico. Repito, não estou fazendo juízo de valor sobre o caso concreto. Estou falando sobre o caso, em tese, de aperfeiçoamento que tem que se ter. O fato de eu receber um atestado, um acervo técnico, garantindo aquela competência para aquela empresa, tem que ser questionada. Porque, nesse caso, não valeu. Se não valeu, está sob suspeita. Então, tem que haver um critério mais rigoroso, alguma maneira de aperfeiçoar. Do ponto de vista de ações técnicas operacionais, né, nitidamente nós estamos rediscutindo a questão da fiscalização, da escolha dos profissionais, da forma como os profissionais trabalham e a qualificação dos profissionais. Certo? Eu quero crer que, enquanto eu for gestor da Casan, nenhum, e não é só por conta do reservatório adequado, é por outras razões, não haverá mais essas super obras. Mesmo que tecnologicamente é caro, não funciona, certo? Leva um tempo enorme, certo? Não produz resultado adequado, e há outras tecnologias que nós vamos passar. Eu disse ao governador, na inauguração dos ingleses, que, no que me diz respeito, é a última grande obra nova. Não haverá outra. Nós temos que achar outras soluções. E eu não estou entrando nem no risco que se corre. O caso particular do Monte Cristo, provavelmente a perícia técnica que nós contratamos vai revelar exatamente, certo, as consequências. E não estou aqui, que eu não sou técnico, para estar condenando se é retangular, se não é. Eu estou falando, na verdade, é da característica dela e da necessidade disso. E se sabe, porque eu já conversei paralelamente, que obras de grande estrutura precisam de especialistas em grande estrutura. As profissões estão cada vez mais especializadas. A Casan tem esse especialista? Não tem. E essa mistura entre, com todo respeito aos engenheiros, não estou fazendo um juízo de mérito aqui, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, nós temos que ter essas empresas, pessoas mais bem preparadas, do ponto de vista também com relação à avaliação técnica de projeto. Nitidamente, certo? Ao final, nós vamos ter que examinar essa questão de projeto, a sua qualidade. Porque a Casan não faz projeto. Se ela não faz projeto, ela tem que ter a melhor qualificação de julgar e avaliar projetos. Não é verdade? É um fato concreto, como qualquer gestor faria. Segundo, a melhoria na elaboração e fiscalização de projetos também. Então, nós temos que combinar desde o início do processo. Né? E revisão dos procedimentos de fiscalização de obra. Isso tudo está sendo reformatado. Né? Nós não temos nenhuma obra em andamento com esse porte, as que estão de esgotamento andando, né? Mas estamos fazendo, inclusive, revisão naquelas que estão em curso para verificar esses sistemas. Então, essa é uma determinação do presidente e da diretoria colegiada.
Se o senhor me permite, Pois não, claro. eu achei muito importante esse primeiro ponto aqui, que foi um ponto abordado, inclusive, pelo deputado Antídio Nunelli. Perfeito. Aprimoramento da fiscalização, perfil dos engenheiros fiscais, treinamentos, adoção de procedimentos padrões. Isso. Eu acho fundamental que se revisem os processos mesmo. E se o senhor me permitir, antes de tocar adiante, apenas para não perder a sua observação anterior sobre o diário de obra de outubro de 2017, para além do sumiço do diário de obra, nós também não recebemos, embora tenhamos pedido, a justificativa do terceiro termo aditivo dos 13 requerimentos de aditivos. Foram 13 aditivos à obra. O terceiro termo aditivo, curiosamente, aí é que eu lhe repasso, porque é uma dúvida que agora, pela coincidência, suscita muitas outras avaliações, apenas o terceiro, que também remete à parte do ano de 2017. Foi o único que nós não recebemos, a justificativa do terceiro termo aditivo. Ontem eu recebi um outro ofício do deputado Ivan Nates fazendo um conjunto de perguntas. Eu Sim. li, não gravei. Ele está nesse seu requerimento? Ontem esse aqui, o senhor respondeu? Não. Esse aqui foi do dia 24 ontem de novembro. nós recebemos uma nova solicitação de informações. Isso, foram novas... Esse que o deputado está falando está lá. Tá. Está. Então, recebemos ontem, Ótimo. tá? Então, eu já dei... Ontem mesmo já foi dado andamento para buscar essas informações para a comissão. Okay. Eu apenas ressalto porque é uma coincidência muito então, interessante. Já está E eu lhe agradeço. nesse caso. Eu não incluí aqui, mas faço questão de dizer, né, e tenho conversado e estou aguardando só uma contribuição do Coronel Gomes, hoje da secretária de Segurança do município, e uma pessoa de alta qualificação, porque volto a Araújo, Coronel Araújo, né? Volto à Lagoa. Quer dizer, ocorreu um episódio em algum momento na Lagoa, certo? Em que, quando acontece o episódio, certo, do Monte Cristo, e o tempo não era muito longo entre um e outro, certo? Não. Onde está uma tecnologia acumulada, uma experiência acumulada naquele episódio? Não havia. Não havia. Ele estava localizado em indivíduos. Presidente, sequer o relatório da Lagoa havia sido terminado. Estava na direção da Casan agora. Agora, exatamente. Né? Então, interessante porque eu pergunto por quê? Né? Quer dizer, não serve de lição? Né? Obviamente, né, aí eu respeito as pessoas, mas parto do meu ponto de vista aqui já muito pessoal. E falei com o coronel, ele está me ajudando a buscar profissionais, especialistas, em exatamente preparar uma análise de risco, certo? E uma gestão de contingência. Para que nós acumulemos essa experiência, fique um acervo da empresa, um patrimônio da empresa, e que nós tenhamos, sim, pessoas preparadas, não só para ser, obviamente, atuar, como eventualmente preparar outras pessoas. Certo? Eu não quero ser muito otimista, porque no tempo sobre isso, até, em razão das nossas prioridades, mas está, obviamente, e ainda falei ontem com o Coronel Gomes, por outra razão, eu estava junto com ele num outro local, né, fiz essa consulta, estou aguardando por ele, porque também vai entrar na nossa prioridade no pós-evento nesse sentido. Porque nós sentimos muita falta, deputado Marquito, certo? Com relação a essas questões para a gente aprender. Né? E aí remeto a sua solicitação de ter alguma empresa especializada. Eu sou pessoalmente simpático à sugestão, se eu já tinha dado ela na outra manifestação, eu deixei isso anotado, temos que verificar como é que a gente vai fazer, encontrar essas questões, tá? E o quanto a gente consegue fazer isso. Né? Eu não consigo lhe responder isso agora, mas a tese é boa, né? De a gente ter critérios. Porque a maior dificuldade, inclusive, como gestor, é tomada de decisão. Né? A gente sempre estabeleceu a lógica de que a gente tem que cuidar das pessoas num limite legal. Mas trabalhando na navalha. Trabalhando na navalha. Decido ou não decido? Decido ou não decido? Certo? Corrijo ou não corrijo? E os dilemas foram permanentes para saber onde a gente podia ir. E não depende da minha vontade, não depende da vontade do diretor. Depende da competência que a empresa tem, o seu limite. E eu aproveito isso, inclusive, para... Eu queria aproveitar essa fala, porque são dois pontos que a gente tem discutido e tem colocado aqui, né? Que é, obviamente, que uma empresa como a Casan não espera e não vai querer realmente admitir que precisa ter um plano de contingência para
eventos como o que ocorreu no reservatório R4 e como ocorreu na Lagoa de Evapotranspiração da Lagoa da Conceição. Mas os fatos levam a, se tiver um plano de contingência, isso auxilia, facilita, tranquiliza e dá muito mais, demonstra a responsabilidade e o compromisso da própria empresa. Então, assim, eu volto a dizer, a necessidade a partir dessas duas experiências, amadurecer e acumular para ter um plano de contingência para essas situações. E o outro é que, no procedimento operacional, para também ter esse relacionamento com as pessoas ou os ambientes atingidos, de se criar esse procedimento para que tenha dentro do protocolo, uma assessoria externa profissional que dê essa qualidade e essa transparência para o processo da própria Casan, para que em cada situação tenha que criar os seus procedimentos e sofrer um pouco disso, de caminhar no fio da navalha da justiça, mas também pessoalizar esses processos, né? Então, esses dois pontos, plano de contingência e assessoria externa, eu queria deixar aqui como contribuição, né? Reforça essa... Claro. Na sua direção, permitindo, né, deputado, em algum momento, né, quando a nossa equipe, obviamente, estressou, a primeira equipe, né, estressou por várias razões, excesso de trabalho, estresse, etc., né, nós estamos começando a fazer o lucro cessante. Né? E naquele momento, nós chegamos a fazer uma verificação de buscar um terceiro, certo? Por se tratar, achar que seria o episódio mais complexo. Tá? Fizemos buscas, eu mesmo liguei para algumas pessoas que têm habilidade na conversa com as pessoas, certo? Em respeito com as pessoas, né? Mais profissional. Né? Mas aí, por razão de não termos encontrado naquele momento, não dava tempo, a gente não queria perder tempo, tá? Aí nós temos que selecionar, então, algumas pessoas que a gente... Até voluntários, certo? Que estavam trabalhando, disseram, eu quero ser voluntário, presto homenagem, né? Mais uma vez, à equipe da Casan, nesse sentido, para poder atuar nesse sentido. Mas é pertinente, porque é tecnologia, certo? Nós transformamos a área comercial em atendimento, certo? Nós transformamos engenheiros para fazer processo. Não, foi uma coisa bastante diferente do seu dia a dia, né? Ainda que tenhamos conseguido, mas não é o que seria o normal. E acho que essa é a nossa responsabilidade, os desafios que a gente tem pela frente, que não são pequenos. E, por último, né, a gente, desde o início, conversando com as lideranças, conversando com outras pessoas de dentro da própria Casan, afinal de contas, né, que tipo de após esse término, né, que a gente seria uma contribuição para a comunidade de Sapé. E eu, então, em despacho com o governador, eu disse que eu, como presidente da empresa, né, gostaria de consultá-lo, de que acho que a gente deveria fazer alguma coisa na comunidade de Sapé depois disso. Tá? E o governador disse para mim, o governo vai fazer. Então, eu já conversei com a secretária, ele me incumbiu, então, de eu conversar com a secretária Kika do Desenvolvimento Social. Eu já falei com a secretária Kika. Nós íamos ter um encontro ontem, eu não pude, por razões da minha agenda, hoje ela está em Brasília. Está agendado, então, para quinta-feira, 11 horas da manhã, eu sentar com a secretária Kika para definir com ela que tipo de ação de natureza social a gente pode buscar, e é uma recomendação, orientação do governador. Então, eu termino a minha apresentação, que eu trouxe aqui de forma bastante objetiva. Aqui é o que eu imaginei trazer de contribuição para esta comissão. Estou à disposição. Mais algum esclarecimento? Me perdoe. Nós havíamos levantado, e eu acho que isso atenderia também à expectativa do deputado Marquito, eu vou me permitir trazer algumas falas da última oitiva que fizemos com o representante dos atingidos e do MAB, referentes especialmente a indenizações e ressarcimentos de prejuízo, e eu gostaria só que o senhor comentasse o assunto. O que eu vou dizer é exatamente o que ficou constando das atas da reunião. Então, abre aspas. A Casan, na verdade, propôs um salário mínimo nacional para famílias de até 2 pessoas e, acima de 2 pessoas, um salário mínimo regional. Porém, depois de muita negociação, as famílias, inclusive, retroagiram para chegar a um denominador comum. E, mesmo assim, para nossa surpresa, depois de publicar, depois de noticiado, a Casan cortou desse direito as famílias que tiveram perdas em seus estabelecimentos comerciais ou tiveram perdas em veículos. Fecha aspas.
Sobre esse auxílio emergencial, o senhor Rodrigo Tim afirmou que nenhum proprietário dos comércios foi contemplado e citou ainda serem mais de 35 pessoas nesta situação. O senhor tem noção e poderia comentar isso, por favor? Olha, eu vou comentar o fato, né, e respeitar a opinião do Rodrigo do MAP. Na verdade, foi uma afirmação, mais do que uma opinião. Eu vou respeitar a afirmação dele, não vou concordar com ele, obviamente. Sim. Isso é uma posição dele lá. Mas ele não é o gestor do projeto, Sim, ele não está, obviamente, conversando com as pessoas, ele tem uma visão particular dele, Sim. que eu respeito, certo? E divirjo sobre isso. E disse a ele sobre divergência. No caso particular do auxílio emergencial, desde o primeiro momento, é um mantra do MAB, é o auxílio emergencial. Sim. Mantra do MAB. Certo? E eu disse para ele, nós vamos tratar disso no momento oportuno. E tratamos no momento oportuno. Certo? Não? Mas, interessando uma comunidade como aquela, que tem, e imaginar, dizer, na Lagoa se pagou 10 mil reais aqui. Imagina o que isso reflete na cabeça de uma pessoa, Sim, naquela comunidade lá. Discordo frontalmente sobre essa questão de pegar um fato isolado, na Lagoa particular, e colocar isso no meio da igrejinha lá. Pois não. Então, eu queria lhe dar essa informação, minha opinião. Ora, de qualquer Em sorte... relação aos proprietários de comércios, Bom, basicamente. Então, nós escolhemos aqueles, que nós definimos aqueles que efetivamente poderiam receber aquele dado. Certo? Foi uma opção nossa mesmo. E avaliamos que aqueles casos não cabia. Essa é a nossa opção. Ok. Certo? Então, repito, sujeito a divergências e opiniões contrárias, nós pensamos sobre isso, recebemos, e quero lhe dizer que foi uma grande dificuldade que nós tivemos. Por quê? Porque durante o longo processo, as lideranças foram se movimentando. Sim. Ali. Cada um trazia uma reivindicação nova. E os líderes iam acontecendo de maneira tal em que, às vezes, o interesse individual dele, não atendido por a sua questão pessoal, respeito de novo, virava o líder. Atendia a negação, ele desaparecia. Então, nós tivemos que conviver com várias opiniões, com várias teses. E nós tivemos que fazer escolhas. As escolhas que nós fizemos foram essas, né? Assumimos as responsabilidades e, obviamente, não tenho a pretensão de achar que nós vamos cometer e sair daqui com a justiça plena desse assunto. Sim. Não tenho consciência disso. Mas esta afirmação de que proprietários de comércios foram alijados é verídica, é correta? No caso de comércios, no caso Sim. particular, se tem comércio e foram atingidos, vão receber indenização pelo residencial, pelos móveis e depois pelo lucro cessante. Ok. Essa que foi a regra que nós estabelecemos, né? Bom, nova fala, abro aspas, um direito de famílias atingidas é o direito à participação informada por meio da assessoria técnica independente. Ou seja, o que a gente verificou aqui como ausência foi dos atingidos terem um auxílio de uma empresa independente, de uma entidade ou de uma equipe, enfim, que fosse capaz de assessorar os atingidos no que era preciso fazer. Orçamento de reparo de veículos, orçamento de imóveis planejados, orçamento na hora de fazer a listagem dos bens perdidos, orçamento na hora de definir quanto a família faturava para depois classificar os lucros cessantes. Então, tudo isso ficou a cargo da família atingida. Se ela não conseguiu instruir o processo de acordo com todos os critérios que a Casan, como empresa pública, exige, a família acabou não sendo indenizada. E aí a opinião deles é que seria não indenizada de forma justa. É a dificuldade que tem uma família de sair, verificar preço disso, daquilo e daquilo outro. E talvez o processo, o protocolo que foi sugerido pelo Marquito, pudesse, nesse momento, estar também à disposição do apoio a essas famílias. Vai ao encontro, obviamente, de uma tecnologia, como bem sugere o deputado Marquito. A respeito desse assunto, nós temos que estabelecer critérios. No primeiro momento dos 70%, certo? A gente estabeleceu alguns critérios de alguns tipos de imóveis que a gente já citou aqui. A pessoa tinha uma televisão. A televisão era quantas polegadas, qual era a marca. A gente não conseguiu fazer A gente tem que fazer uma média. Fomos no mercado, fizemos uma pesquisa na internet, verificamos qual era uma média e pagamos. Certo? Não? E o que aconteceu é que, em algum momento depois, quando foi na segunda etapa para complementar a indenização, é óbvio que com as informações que a gente tinha, fotografias, etc., certo? Na hora que ele trazia o seu efetivo bem, você fazia a pesquisa daquele efetivo bem. Okay. Se não tinha um efetivo bem, você tinha que fazer por uma média. A discussão é qual é a média, nesse sentido. Okay. Agora, eu quero também registrar que, na maior parte do tempo, quando boa parte daqueles que foram vítimas desse sentido vinham com seus advogados, alguns tinham com advogados, presente da negociação.
Quando não tinha advogado, tinha a presença permanente da Defensoria Pública, lideradas pela defensora Michele, Sim. defendendo esse ponto de vista, certo ou não? Então, neste caso em particular, certo? Estavam ali eventualmente para discutir. Eu não estou dizendo que a Defensoria discutia o critério ali, mas verificava se era justo ou se não era Acompanhava a justo, legalidade. né? Esse, de qualquer maneira, repito, né, deputado, a gente tinha que tomar uma decisão e tinha um critério. O critério é um critério básico, Ok. média, que você tem que fazer. E eu quero até aproveitar a oportunidade, né, de demonstrar que, por esse grau de adesão e percentualmente de adesão, tem alguma coisa estranha dizendo que tem um descontentamento aqui. Não é estranho? Não parece estranho, não? Pela quantidade de adesão que tem? Os relatos, não só do Rodrigo Tim, mas também do outro senhor, que agora O relato, né, deputado? Isso, os relatos... O relato. Isso. Isso. Não, mas tinha o Rodrigo Tim, tinha um outro senhor aqui também. O senhor João Pedro Moraes. Isso. Isso. E assim, eu também, particularmente, eu trabalhei muito tempo na Chico Mendes, no Monte Cristo, tem algumas relações ali, não tanto no Sapé, mas ali para cima. Mas o fato é que todo mundo também quer negociar na hora, né, presidente? Assim, Provável, sim. quer negociar, quer resolver. Assim, Isso. E muitas vezes acaba, por não ter outro recurso mesmo. A oportunidade chegou ali, negociou, é isso aqui que vai dar, então já fecha e finaliza. A gente sabe que o povo é assim, o povo está ali Sim. na circunstância que está colocado, Isso. sem as condições materiais, muitas vezes sem ter conseguido fazer toda a análise do que realmente foi perdido naquele momento. É um momento desesperador, é um momento que tu, até analisar tudo que foi perdido naquele processo, naquele momento, leva tempo, e depois conseguir caracterizar ter as características todas dos bens que estavam em casa para ter um comparativo de orçamento daquilo. O que eu estou colocando é que é complexo e é compreensível que, ao ir lá na Casan para assinar o acordo, a pessoa ela vai lá e assina, mesmo que ela não consiga fazer uma avaliação se aquilo realmente fechou, não fechou, se é aquilo que deveria receber ou não poderia receber. Então, eu reforço que ter uma organização nesse processo, uma assessoria independente, ter um plano de contingência, tiraria todas essas questões das costas dos moradores, da própria Casan, da equipe técnica de engenheiros que está ali com aptidão para fazer outras coisas, né? Então, eu só queria colocar isso numa boa. Assim, mas, em resposta, eu concordo plenamente, deputado. O que eu quero só demonstrar é que nós, da Casan, nesse momento, não temos a pretensão de achar que a gente fez tudo certo, que a gente não errou, certo? De que a gente foi justo o suficiente. Nós não temos essa capacidade de avaliar. Então, isso eu queria deixar claro, homenageando, obviamente, a proposta e acolhendo nesse sentido, né? Eu vou à última fala que nós entendemos seja importante que o senhor comente. Abre aspas. Já tem umas 3 ou 4 semanas em que chamou os moradores para uma última vez, sejam lucros cessantes, seja veículos, sejam bens imóveis ou bens móveis, que é assim. Nosso levantamento dos danos é X. Muitas vezes a Casan apresentou propostas em que o valor era 2X e o morador apresentou uma lista lá de 32X, especificando o guarda-roupa, a marca tal, a foto tal. A postura da Casan foi, bom, agora o que você tem a receber é isso, inclusive para receber você tem que assinar aqui um anexo da nossa resolução em que dá a quitação total para aquele tipo de dano. Se você quiser mais, vai ter que ir para a Justiça. Então, acredito que essa comissão, foi a fala ainda, pode auxiliar para estabelecermos uma equipe e garantia desse direito à participação informada, à participação livre das famílias através de uma assessoria técnica independente. Basicamente, o que ele coloca vou reconhecer essa afirmação e vou aceitar essa afirmação, até em homenagem à pessoa, não vou fazer nenhum juízo de valor, né? Até porque... Isso complementa mais ou menos a situação psicológica que o Marquito abordou, porque deve ser uma situação difícil. Muito difícil. Muito difícil. Para quem vai vai eu quero assinar. prestar homenagem, eu tenho dito isso, né? Homenagem à comunidade do Sapé, né? Na sua maioria. Né? E digo a maioria porque não foi unanimidade. De um jeito também a gente teve a maioria que apoiou. Nós tivemos também alguns problemas e não precisamos trazê-los aqui. Nesse sentido, né? Típico de qualquer questão de natureza complexa, mas acho que faço questão de homenagear, né, aquela comunidade, né,
pela maneira como ela se portou, como se conduziu, numa tragédia, né? Então, nós somos gratos à comunidade Sapé. A Casan, no dia 5 de outubro de 2023, firmou um contrato com uma empresa de engenharia de estruturas ao custo de R$ 65 mil para aquisição de serviços com o seguinte objeto: prestação de serviços técnicos especializados de perícia técnica para a determinação das prováveis causas do colapso do reservatório R4. Considerando, conforme descrito no item 2.3 do contrato, o prazo de execução dos serviços seria de 60 dias. O senhor já abordou essa questão na sua fala. Portanto, as conclusões estão chegando. Até o próximo dia 18 o senhor terá em mãos. Desculpa, 18 é a sindicância. Ontem foi dia 11, ele deve trabalhar em torno de mais 10 dias. Tinha como prazo de conclusão 5 de 12. Isso, Ele entregou dia 8 de 12. Entregou dia 8. Isso, dia 8 de 12. Na verdade, eram 2 etapas, né? Um relatório preliminar e um relatório final. Ele buscou fazer um relatório primeiro total, e obviamente nós entendemos que ele era preliminar, então vai sofrer uma variação de mais ou menos 5 dias. O senhor tem como comentar algo sobre as conclusões desse trabalho? Como eu disse no início da conversa, né, a equipe técnica fez uma reunião online ontem com o engenheiro Rafael, que é o engenheiro técnico sobre isso, certo? Depois de ele ter enviado uma documentação enorme, né, o relatório são 400 e poucas páginas, mais os anexos, tá? E o que eu recebi ontem, que eu pude falar com a equipe do gestor, é de que é um material bastante robusto, certo? Muito técnico, que traz informações super relevantes para nós e que engloba, deputado, uma análise profunda do projeto, das etapas responsáveis da Casan e, consequentemente, também da construtora. Senhor presidente, se a gente pudesse ser o mais sucinto possível, porque nós temos um evento agora, daqui a pouco, né? Encerrar. Eu estou encaminhando mesmo para o encerramento. Já não vou abordar a questão do diário de obra do mês de outubro, uma vez que o senhor já abordou também. Ao longo das oitivas, uma série de condutas inaceitáveis por parte dos fiscais da Casan foram registradas, tais como ausência de anotações de ocorrências em diário de obra, fiscalização negligente da execução da obra, número de notificações inexpressivo frente à situação e o tempo da obra, dentre outras ações que criticamos construtivamente. Já em relação à vigência do contrato, mais uma série de procedimentos falhos realizados por servidores da companhia foram vistos, como a elaboração de projeto errado, a ausência de planilha de orçamento para os serviços de estaqueamento da estrutura de forquilinha, por exemplo, começo de obra sem autorização do corte de árvores, mais de uma obra paralisada mais de uma vez pela falta de identificação de adutoras da Casan no subsolo e em funcionamento nos locais das construções. Foram vários casos que nós pudemos observar. O senhor também já antecipou que pretende revisar todos os processos possíveis, então a resposta já foi dada. Finalmente, com base no ofício CT de 1386 de setembro, a Casan informou à Prefeitura que estaria tomando as seguintes medidas preventivas. Está lá. Quanto às condições das demais estruturas da Casan, tanto na Grande Florianópolis como no Estado, de forma inicial, está sendo, por uma equipe técnica da Casan, feita uma inspeção operacional nas diversas unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Florianópolis. Esta inspeção tem como objetivo detectar eventuais surgimentos notórios de anomalias ou pontos que gerem qualquer preocupação dos usuários no que tange à estabilidade da estrutura ou à sua garantia operacional, para evitar casos como esse. O senhor tem alguma informação para nos trazer sobre esse levantamento, tanto na Grande Florianópolis como nas demais regiões do Estado atendidas pela Casan? Deputado, o senhor já havia comentado, mas nós fizemos um trabalho importante, né, por uma comissão estendida, inclusive com engenheiros na regional, na Superintendência Sul, Centro-Oeste, Oeste e Norte, que a gente chama aqui na parte de Rio do Sul, e a de Florianópolis, de Florianópolis, né? Nós temos um trabalho bem feito de diagnóstico de todos os nossos reservatórios. Verificamos, eu acho que eu já comentei,
havia um problema de um reservatório que era anterior a isso, que já tinha sido bloqueado em Criciúma, que eu tive pessoalmente lá vendo. Ele é retangular, mas ele é baixo, ele é no chão, não tem ninguém em volta. Foi um problema de um pequeno descolamento que houve numa parede, ele já estava fechado, certo? Eu fui lá em loco, tá? E algumas outras questões de natureza estruturais em volta dos reservatórios. E a gente está monitorando isso de forma permanente, né? Aqueles que viam algum tipo de problema. E quero lhe adiantar que no planejamento de 2024, certo? A gente está, obviamente, destinando um recurso exatamente para fazer mais revisões. E entendendo também que não se limitará aos nossos reservatórios de água. Nós temos que analisar também os de esgoto. Então, uma empresa que tem quase 52 anos tem uma série de coisas que estão antigas e velhas, e a nossa obrigação é, na medida do possível, fazer essas revisões. Por fim, eu aproveito para questionar o fato do contrato ter encerrado antes do recebimento da obra. Seja a obra, aparentemente, continuou sem o amparo, assim seja, a obra continua aparentemente sem o amparo contratual, sem fiscais designados, sem possibilidade de notificação e sem a possibilidade de reter o valor de garantia da obra, 498 mil, ser quase R$500 mil, pois o seguro-garantia utilizado se encerrou com o término do contrato, 1 ano antes do rompimento. Que justificativa a companhia teria para essa conduta? E, a título de curiosidade, quais as implicações e rompimentos da estrutura resultou entre a Casan e a Caixa Econômica, especialmente, que é financiadora de parte da obra? No que respeita ao primeiro tema, também me chamou a atenção esse fato de você encerrar o contrato em novembro, né? E como se sabe, né, o seguro ele é acessório. Quem sabe do direito encerra o principal, acaba o detalhe. A justificativa dada, não quer dizer que eu aceite essa justificativa, é de que havia um saldo ainda a receber, e que esse saldo a receber serviria de garantia. Certo? Uma resposta na minha avaliação. E esse saldo existe? Existe. É um saldo que ainda seria um saldo credor dessa construtora. Sim. Nesse sentido. Isso, né? Isso existe, não foi pago para ela. Esse saldo existe. Sim. Do ponto de vista formal, vamos assim dizer. Né? Então, é fato. Com relação à Caixa Econômica Federal, não há nenhuma consequência com relação a isso. A própria fiscalização da Caixa é uma fiscalização, vamos dizer, mais leve, vou usar uma expressão não técnica aqui, né? Porque ela também fazia as suas revisões, porque como ela era a Caixa, como é financiadora, ela também manda pessoas acompanhar o processo. Sim, é o que nós imaginamos. Exatamente. Inclusive, convidamos um representante da Caixa. Mas essa análise que ela faz não é uma análise... Ela vem e acompanha, preenche uma ficha, vê se está fazendo isso aqui. É uma coisa mais formal dela, não com uma competência técnica da Caixa Econômica. A Caixa está, de alguma forma, acionando a Gomes e Gomes? O senhor não tenho essa informação. Não tenho essa Porque informação. Ela certamente deve ter pago parte... Não tenho essa informação, deputado. Ok. Da nossa parte, eu agradeço muito a sua vinda as 2 vezes aqui. Sim. Não, eu só quero também agradecer e dizer ao presidente que todo esse nosso esforço detalhado e crítico sobre o processo é com compromisso de fortalecer a Casan. E isso eu não faço só aqui, a gente tem audiência pública em relação a outros equipamentos de esgotamento sanitário, por exemplo. E justamente porque a gente sabe da necessidade de recuperar a credibilidade e confiança na população catarinense, né? E é uma tarefa, então, acredito que esse esforço também da comissão mista é um esforço de dar uma resposta à sociedade. A gente vai ter um plano de contingência, a gente tem um procedimento que contempla uma assessoria externa, a gente tem um procedimento que garante que esse tipo de sumiço de um relatório de obras não aconteça, a gente vai dar as condições para que construa o processo de segurança. A gente quer ver isso acontecer. Então, não é por ser crítico que a gente quer minimizar ou diminuir a Casan, muito pelo contrário. A gente quer construir uma instituição forte e ela passa por essas mudanças necessárias, porque só assim vai reconstruir a confiança da população, né? Então, queria colocar isso. A gente sabe que saneamento básico, água, acesso à água, esgotamento sanitário são direitos e são necessidades básicas, elas promovem saúde e qualidade de vida. Então, a gente sabe da tarefa social que a Casan tem e a gente está muito comprometido com isso. Eu queria colocar essa exposição para o senhor. Se eu permitiria só, corroborando o que diz eu, quero informar também esta comissão, certo, que o trabalho dela é de grande utilidade para a Casan. Quero já adiantar, vai nos ajudar em muito
ver, inclusive, coisas que a gente pensa em ver e não consegue ver. Essa visão de fora, que eu acho que é uma das que eu tenho brincado dentro da Casan, mas levado a sério, né? Nós temos que olhar o mundo lá fora para ver o que acontece. Você tem que abrir um pouco a empresa para poder fazer as transformações, para dar, como diz o deputado Marquito, uma nova, né, Casan remodelada, e que esse fato, né, seja para nós de maneira muito clara, de maneira bastante objetiva, né, as coisas que a gente precisa fazer para aperfeiçoar a empresa. Extraoficialmente, apenas, se o senhor puder nos encaminhar o relatório que chegou às suas mãos ontem, posteriormente. Claro. Aquele do relatório da perícia. Sim. Assim que ele tiver a versão, a gente vai disponibilizar. Muito obrigado. Bom, eu tenho 3 indagações a fazer. A primeira, bem rapidamente. A obra tinha ou não tinha seguro? A obra está ou não está segurada? Não, ela tinha seguro. Mas no momento em que o contrato, como disse o deputado Mário Mota, ele foi considerado encerrado, certo? O seguro, que é um acessório, caiu. Então, né? A obra não está segurada. Não está segurada. Existe algum acompanhamento, alguma comissão especial, algum acompanhamento, alguma comissão processante acontecendo dentro da Casan para apurar a responsabilidade dos servidores com relação a esse episódio? Sim, no caso particular, né, nesse momento, qual foi a posição que a Procuradoria me recomendou? Certo? Não. Nós íamos iniciar um processo do PAD, certo? Das pessoas que estavam envolvidas, tá? Como há uma ação importante vinda do Ministério Público e Tribunal de Contas, a recomendação da Procuradoria é que a gente aguarde o que vai acontecer no Ministério Público, que tem uma força muito maior do que a nossa nesse sentido. Obviamente, isso acontecendo no Ministério Público, a gente está acompanhando o promotor Rafael, certo? Automaticamente, a empresa vai determinar exatamente providências que têm que ser adotadas com um profissional que tiver essa caracterização de culpabilidade. Antes disso, a Procuradoria entendeu de que não era pertinente para não fazer um juízo de valor antecipado. A partir da hora que a Casan tiver compreensão de que um servidor obrigatório falhou no seu comprometimento, na sua tarefa, ela deve... Obrigatoriamente. Chama-se PAD, né? E existe um processo nesse sentido. PAD é uma sigla. O PAD, exato. PAD, na verdade, é um processo administrativo para fazer esse tipo de investigação. E, por último, eu questiono se a Casan juizou alguma medida, uma tutela antecipada, uma medida judicial a fim de garantir patrimônio da empresa. Se tem algum bem bloqueado, se tem alguma garantia. Também... A primeira coisa que eu quis fazer na Procuradoria foi exatamente isso, a gente entrar com ação cautelar, com pedido de cautelar na Justiça para isso. A Procuradoria entendeu que, como o próprio Ministério Público já fez essa providência, inclusive, né, buscando bloquear patrimônios dela na fase de 16.500 milhões, e se entendeu que aquilo era suficiente e era muito mais forte do que nós fazemos. Então nós temos, só para registrar, nós temos uma ação cautelar do Ministério Público? Do Ministério Público entrou com uma ação para bloqueio dos bens no valor de 16 milhões e 500. Aconteceu? A dúvida que eu tenho, e eu não tenho essa informação... Na primeira tela tem detalhes. Na primeira tela que o senhor trouxe... Não, uma coisa, deputado, entrar com a ação e fazer o pedido. Eu queria saber se houve efetivamente bloqueio de bens. Essa informação eu não tenho. Ali. Aqui, ó. Relevante destacar a atuação conjunta do Ministério Público Estadual e a colenda da Corte de Contas Estadual, que possibilitou que, na ação cautelar, número tal, fosse proferida uma decisão judicial com a determinação do bloqueio de 16.600.000 da empresa Gomes e Gomes, responsável pela construção do reservatório. Mas a sua pergunta é se houve bloqueio ou não. Eu não tenho essa informação. A minha pergunta é se efetivamente isso se concretizou. Se encontrou bens e valores nessa ordem, porque senão ficou meramente só uma ação, só um pedido, né? Então eu gostaria que o senhor informasse a comissão, se houve bloqueio de valores efetivo, né? Esse valor é o suposto prejuízo, né? Uma estimativa do prejuízo. Senhor presidente, eu posso... O senhor já encerrou? Não, eu estava só... Eram três questões da minha parte, que eu até gostaria que o senhor observasse no seu relatório. Tá. E que se a Casan pudesse informar se se concretizou efetivamente, né, esse bloqueio. Então, a palavra do deputado Antídio. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só quero fazer uma colocação rápida aqui.
senhor presidente Edson, dizer o seguinte: nós em Jaraguá do Sul temos o sistema de SAMAI em Jaraguá. O SAMAI nosso de Jaraguá do Sul cuida da água, do esgoto e do lixo. Água, esgoto e lixo. Nós temos 100% de atendimento de água para a nossa população. Fizemos muitos e muitos investimentos, com reservatórios, inclusive, para os próximos 20 anos. E nós temos 92% do esgoto tratado no nosso município de Jaraguá do Sul, né? Que é um município bastante acidentado. Estamos no meio de 2 montanhas, 2 rios. E dizer de que agora estamos investindo mais 120 milhões de reais, o nosso SAMAI de Jaraguá do Sul, para atingirmos definitivamente os 100% de tratamento de esgoto. Só para deixar aqui registrado, o nosso SAMAI de Jaraguá do Sul é a melhor empresa que nós temos lá no nosso município. Melhor empresa. Se um dia ela abrir o capital, eu quero ser um acionista do SAMAI de Jaraguá do Sul. Então, eu só gostaria de deixar isso registrado, né? É muito bem administrado, né? Nós cuidamos muito bem lá, e isso se deu lá há mais de 20 anos, né? Que iniciou-se esse trabalho, na época, então, do prefeito Geraldo Wenninghaus, né? Que começamos a abrir o município, fazer e tal, e hoje aí estão os resultados. Então, mais uma vez, né? O cuidado com o dinheiro público, a administração, a gente sabe como é difícil, mas o nosso SAMAI de Jaraguá do Sul é motivo de orgulho para toda a nossa Santa Catarina e para o Brasil. Só gostaria de deixar esse registro, afinal eu preciso vender um pouquinho o meu peixe também, né? Mas é um ótimo registro. Parabéns, muito obrigado. Não, É a comprovação de que é um Parabéns. setor que, bem administrado, dá lucro. Isso. dá. Senhores, E nós, para completar, presidente, nós estamos agora, nesse momento, cobrando os 100% da tarifa de água e do esgoto. Mas nós tínhamos antes 100% da água e 80% do esgoto, né? Que todos os senhores sabem que tratar esgoto é muito mais difícil do que tratar água, né? E estamos trabalhando para talvez um dia ter uma diferença um pouco maior. Mas o resultado é extremamente positivo. Tá, ok? Obrigado, muito obrigado, senhores. obrigado. Consulto o senhor se tem mais alguma indagação. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, reiterar o nosso agradecimento, a gente está à disposição, vamos responder aos deputados e tendo a perícia a gente encaminha. Muito obrigado. Então, não havendo mais temas a ser tratados, dou por encerrada a nossa reunião, aguardando, então, a data para a leitura do relatório preliminar. Muito obrigado, boas festas a todos.